Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Desculpa, hoje vou fazer um pequeno resumo opinativo, meio que como é que eu posso chamar? Uma pequena resenha crítica, bem resumida mesmo, tá? Sobre o livro Bom Crioulo, que acabei de fazer a leitura, sabe? Aliás, é um livro que eu sugiro, é um livro do autor Adolfo Caminha, tá certo? 1895, é um livro que vai trabalhar uma temática às vezes um pouco pesada, certo? É um livro bem erótico, que vai tratar de relações hétero, mas sobretudo de relação homossexual, tá certo? Como é uma obra naturalista, basicamente naturalista, realista e naturalista, certo? Porque trabalha tanto no aspecto físico, de predestinação, de influência do meio, como também dos aspectos psicológicos, tá certo? Comportamento psicológico das pessoas, as escolhas que são feitas, certo? Em virtude daquilo que acontece dentro de si, em virtude de seu contexto. Então, trabalha desde o aspecto realista até o aspecto naturalista. Obviamente que a obra, pelo contexto daquilo que é narrado, foca mais no aspecto naturalista da coisa, que é a coisa mais científica, a coisa mais biológica, a coisa mais de contexto social, tá certo? De corrupção ou de transformação, indução do ser humano a partir da sociedade em que ele faz parte, do grupo, da cultura, de seu contexto de ambiente, entendeu? Que aí você vai se adequando, vai se transformando, vai se posicionando a favor ou contra, dependendo das situações. Então, nesse livro, O Bom Crioulo, é retratada a história do negro Amaro, um negro muito forte. Imagina assim um Hulk, lembra daquele Hulk lá antigo, né? Fortão, grandão. Imagina assim uma figura daquela em que muitos homens, que são necessários muitos homens para que possa contê-lo, de tão forte que é um negro fugitivo, escravo, fugitivo, que termina se tornando ali marinheiro, certo? Em uma dessas viagens que ele faz, em que ele se sente muito livre, certo? Ele é uma boa pessoa, por isso o título Bom Crioulo, até que ele ele bebe, ingere bebida alcoólica, ele se transforma numa pessoa monstruosa, tá certo? Assim também quando ele bebe de uma relação amorosa até então desconhecida dele, certo? Aí ele muda, ele se transtorna e é onde acontece o fim trágico que já conto para vocês daqui a pouco. Então, no caso do Bom Crioulo, o negro Amaro, ele tá como marinheiro e tem todo um contexto, uma crítica social, de hipocrisia, certo? No comportamento das autoridades que fazem parte desses barcos, tal, etc. Enfim, então Negro Amaro, o Bom Crioulo, o Negro Amaro, ele termina encontrando um rapazote, tá certo? Por quem ele se apaixona. Na verdade, é a figura do Aleixo, né? Um adolescente ainda, se não me foge a memória, 13, 14 anos de idade, né? Na época é tudo normal, hoje é criminalizado, se houver algum envolvimento dessa natureza, é um envolvimento criminoso, a lei não permite. Na época ainda não existia esse contexto que existe hoje, né? Contexto de legalização ou criminalização, tal, etc. Enfim, Bom Crioulo se apaixona por Aleixo, é um rapazinho branco, muito alvo, olhos verdes, estilo europeu. Parece mesmo a mistura mesmo de raças da lei brasileira, né? O negro africano com o europeu. E aí ele vai cercando esse rapazinho de cuidados o tempo inteiro, certo? Sempre com o objetivo de ter alguma coisa. Ele está descobrindo, tentando descobrir o rapaz e tentando se descobrir, porque até então ele não tinha interesse por mulheres
e também não tinha se envolvido com outras pessoas, mas Aleixo mexeu com ele e aquilo deixa muito confuso. E tem todo um diálogo subliminar, um diálogo ali por debaixo do texto que fala das intenções reais dele, que era consumir sexualmente o rapaz, mas o texto não deixa claro isso, né? Mas deixa uma revelação do comportamento humano dentro das relações, certo? Que sempre há uma intenção além daquilo que é dito. Então, Amaro até que consegue convidar esse rapaz para sair para uma pousada, e o rapaz vai. E quando chega lá, ele consegue consumar o seu desejo, certo? Um pouco constrangedor de início, o texto é pesado. Eu não recomendo a pessoas que têm problemas com isso de fazer a leitura. É um texto de fato pesado, em termos sexuais, erótico, bacana, muito bonito, mas pesado. Principalmente para quem tem algum problema com isso, algum tipo de ligação religiosa muito forte, vai se sentir um pouco perturbado, não vai gostar, porque aquilo ali contradiz sua fé e tal. Mas é só um texto, é só uma narrativa que traz uma possibilidade da vida, tá certo? Então ele tem esse envolvimento com o Aleixo, tá certo? E depois com o tempo ele vai para uma embarcação, ele entra numa briga com um português, é detido, espancado, vai bater no hospital. Enquanto ele está lá internado, Aleixo dando graças a Deus, porque é um negão de mais de 2 metros de altura, pegando um galeguinho magrinho, novinho, 15, 14 anos de idade, frágil, e ele violentava mesmo, pelo que dá-se a entender nas linhas, era aquela coisa grossa mesmo, sabe? E aí eu tô falando coisa grossa no, no sentido de comportamento, de ação sobre o corpo do outro, tá certo? Sem nenhum tipo de gentileza. E aí Aleixo termina sendo seduzido por Dona Carolina, que é a dona do estabelecimento onde eles estão lá, ficando, morando até, porque depois de um tempo o Negro Amaro resolve fugir da marinha e Aleixo também, e ficam por lá. Aleixo retorna normalmente ao seu trabalho, e quando volta tem lá a Dona Carolina esperando por ele, seduzindo ele, e ele termina se apaixonando por Dona Carolina, até de forma a ele ficar com ciúmes dela. Enfim, no final ele não procura Aleixo, que está internado no hospital, que manda cartinhas para ele, Dona Carolina rasga, mas depois conta para Aleixo o conteúdo das cartas. Aleixo fica ciente, mesmo assim pensou na possibilidade de visitar Amaro no hospital. Dona Carolina sugere que não, e ele deixa para lá. E no final da história, o Negro Amaro consegue fugir do hospital quando descobre que Aleixo está se envolvendo com uma outra mulher. Depois ele descobre também que essa mulher seria Dona Carolina, ficou muito chocado com aquilo ali. Enfim, aí ele vai e aguarda Aleixo em frente à casa da Dona Carolina, e dá-se a entender que ele, com a faca que ele tinha, ele esfaqueia Aleixo e foge. Esse é o final trágico da história. É uma história bacana porque revela de forma bem natural a questão do homossexualismo em uma época difícil, século passado, tá certo? O filme é basicamente homossexual, certo? Revelando o comportamento das pessoas, algum aspecto religioso, algum aspecto não religioso, como a sociedade via aquilo ali. Então, eu sugiro a vocês que façam a leitura do livro, porque cada um faz sua leitura, lança o seu olhar, mas a história basicamente é essa, tá bom? Se gostou, clica aí no sininho, curte, comenta, deixa sua pergunta, tá bom? Abraço, até mais, tchau.